Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui. Sempre ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, todo dia uma entrevista importante para você. Por aqui desfilam personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Meu amigo, o caminho da vitória é livre de orgulho, livre de exibicionismo. Não é traçado para se provar algo e não envolve mentiras. É um caminho de renúncias, onde o ego, a vaidade e a disputa não têm espaço e devem ficar de fora. O caminho da vitória é aquele onde a sabedoria é adquirida com entrega, com força do trabalho e, acima de tudo, com humildade. Hoje, o nosso Visão Geral vai falar sobre defesa pessoal. Estou aqui com o Wagner Tille, instrutor de defesa pessoal. Mas não envolve só articulação com os braços, não envolve só movimentos, não. Envolve também muita coisa aqui da cabeça. Tá certo, meu querido Wagner? Prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, viu? Prazer, meu querido Alberto. É uma alegria imensa estar aqui no Visão Geral, na Rede Família, com você. Muito grato obrigado pela acolhida, pela atenção. Muito obrigado, muito obrigado. Tille é o quê? Nacionalidade, não é chilena, Tille? Não, é uma nacionalidade alemã. Alemã? Eu descendo desse pessoal que veio da Alemanha, da Europa mas nasci em Goiânia, né? Vim para Campinas na época de 2003. 2003, e já recente. Me considero um campineiro. Ah, que bom, que bom. Eu vim para a cidade de Campinas pouco antes de você, em 1974. Olha só aí. Faz uns dias. Faz alguns dias já. Deixa eu falar um pouquinho de você. Wagner Tille é terapeuta holístico e praticante de artes marciais desde a infância. Criou um estilo próprio de marcialidade que deu o nome de Kenzen, pautada nas práticas e filosofia dos samurais. Fundou o Instituto Novo Ser, que funciona em Souzas, onde faz seus atendimentos. Em 2017, associou-se a Kleber Marx, que é o sócio, claro, e juntos eles criaram o Adaptative Defensive. Wagner, pai de família, pai de 2 meninos, é isso? 2 meninos. Já estão nas artes marciais? Tiago e Francisco já são praticantes na nossa academia A-Fight. Bom, a gente está falando de artes marciais, essa coisa toda, mas ao longo da entrevista, todos vão perceber que não se trata exclusivamente de movimentos, tá certo? Sim. Aliás, uma coisa muito importante. Bom, vamos falar então de defesa pessoal. O Wagner, uma pessoa só pode praticar uma defesa pessoal se ela se sentir ameaçada ou se estiver num iminente perigo, não é assim? Sim. E como avaliar isso? Como saber se está ou não em iminente perigo? Esse diagnóstico que cada um de nós podemos fazer a respeito da situação de risco, ela é muito relativa à experiência de vida de cada um, né? Sim. Infelizmente hoje, esse é um tema que nós temos que abordar e tratar, porque a situação de risco, ela quase que é uma sensação presente na sociedade hoje. Qualquer telejornal, qualquer lugar que você for buscar informação, você constantemente está se falando sobre violência e índices alarmantes. Então nós carregamos, vamos dizer, no nosso subconsciente, uma sensação de estarmos em perigo. E isso cria como se fosse um pano de fundo na vida de qualquer ser humano hoje, que ele está sob risco. Sim. E isso cria ansiedade. Não, e a gente vê isso aí a todo momento, né? Quantas e quantas vezes nós somos flagrados em situações a que você se referiu. Também você vê pais, quando um pai com uma criança, às vezes você quer admirar, achou bonito uma criança, você quer fazer uma brincadeira, a mãe já tira, o pai já tira, a gente percebe esse tipo de coisa, isso, né? Mas há situações assim, digamos, em que as pessoas pegas de surpresas, seria inevitável, ainda que ela tivesse todos os recursos possíveis para se defender, mas é inevitável? Sim, é inevitável. A Adaptative Defense, ela é criada por mim, pelo Kleber, meu parceiro, sócio e amigo, que nós criamos ela com o intuito de trazer mais preservação do ser humano, né? Existe um princípio básico na defesa pessoal que assim, não reaja, né? Não reaja. Sim, isso agora aí a gente escuta a todo momento. Mas a gente propõe uma reação que é participar do evento como um ser dinâmico no processo, inclusive uma inteligência emocional. Uma inteligência emocional, criando uma sensação, inclusive, de segurança para o próprio criminoso, que também está sob um estresse.
ele também está passando mais um momento... do que talvez nós. Mais do que talvez nós, já planejando aquele evento, aquele assalto. Sim. Só o fato dele estar numa situação daquela é porque a vida dele já está sob estresse, ao ponto de não percorrer o caminho né, correto da vida. Então, aquela bolha de estresse que pode explodir a qualquer momento em níveis de violência altíssima, nós, seres humanos de bem, precisamos aprender a gerenciar essa crise, gerenciar esse risco. Mas você continua defendendo a bandeira de que reagir, ou pelo menos no primeiro momento, você não pode ter nenhuma reação. Você tem que deixar dentro daquela inteligência emocional, digamos, entre aspas aí, né, o assaltante, o bandido, enfim, confortável, sem receio de que, ou pelo menos imaginando que você não vai reagir. Nem você reagir, nem você cristalizar ao ponto de criar mais ansiedade nele. Porque quando uma pessoa está sob uma situação de estresse, ou ela vai cristalizar, sim, né? Sim. Ou ela vai querer fugir, ou ela vai querer atacar, né? Tá, são três alternativas. São três aí. alternativas. Essas três alternativas colocam essa pessoa em uma maior condição de risco. Tá. Se ela conseguir fugir, por exemplo, na hora certa, ela está preservada, né? Agora, se ela se cristalizar, cria uma ansiedade no agressor, podendo aumentar o nível de violência. Interessante, né? Eu, quando fiz o meu curso de piloto, e a gente falava muito sobre cristalização. As pessoas, por vezes, quando estão em situações adversas, e normalmente por conta de atmosfera, por conta dos aspectos meteorológicos, a cristalização é que faz com que o avião caia, porque a pessoa ela trava segurando o manche do avião, espremendo aquilo, trava e vai passando por todas as consequências. Então é preciso ter esse controle. E esse controle o Adaptative Defense dá? Exatamente. Então explica o que é, na essência, o Adaptative Defense. Adaptative Defense, como o próprio nome já diz, a gente usa esse nome internacional porque é uma plataforma, é um curso que nós vamos levar também para os Estados Unidos, para Miami, e o nosso objetivo é... Já estamos exportando, então. Já estamos exportando, né? Dia 23 nós já temos, dia 23 nós temos um curso em Miami que nós vamos lançar Adaptative Defense fora também. Como o próprio nome já diz, é se defender de forma adaptada. Para cada situação, para cada circunstância, existe um padrão de treinamento diferente e de preparação diferente para poder lidar com o agressor, né? Seja ele um psicopata, seja ele uma pessoa que está com situação de risco de droga, seja ele uma pessoa que só quer os bens materiais, seja uma pessoa que está alterado psicologicamente. E o Adaptative Defense vai lhe dar essa condição de fazer um raio-x na hora e com perfeição da análise da pessoa que está lhe incomodando? Eu não posso dizer com perfeição, porque aí seria uma utopia, né? Na realidade, a gente cria alguns parâmetros já estudados estatisticamente de como cada uma dessas pessoas agem, eles têm comportamentos semelhantes. Então, pela observação do comportamento, a gente interage da forma para se harmonizar. Entendi. O objetivo é se harmonizar. A adaptação de uma situação de risco exige com que eu me harmonize. Para eu me harmonizar, eu tenho que me manter calmo, né? Dentro da possibilidade, o controle da adrenalina, do cortisol no corpo. O Wagner, é muito difícil da gente, por exemplo, citar assim, olha, em determinado momento, se você estiver... Claro que há situações e situações. Sim. Às vezes a pessoa está portando uma arma de fogo, às vezes uma arma branca. Então, claro que deve ter lá as suas situações. Mas, via de regra, é aconselhável a vítima conversar com um bandido, sei lá, com um assaltante, ou se postar de maneira a ficar olhando para o chão porque eles não gostam de ser identificados? O que fazer? Eu digo que existe uma relação hierárquica numa situação de violência. Tá. Então, a vítima, ela precisa saber o momento de falar, o momento de não falar, o momento de olhar para o chão, o momento de até tentar olhar nos olhos do oponente, né? De uma forma com que ele transmita confiança, demonstrando: eu não vou reagir. Pode se acalmar. Aquilo que você está me trazendo de violência pode ser minimizado, porque eu vou oferecer para você o que você quer. Seja meu relógio, meu carro, minha carteira, minha bolsa, minha bicicleta, né?
a minimização de danos psicológicos, físicos, como a síndrome inclusive, de Estocolmo, por exemplo, como a né? síndrome de Estocolmo, onde você acalma o agressor porque Sim. ele se sente até acolhido por você, né? Tá. Eu falo isso porque eu já vivi uma experiência. Eu também já né? vivi, também já passei por sequestro relâmpago, levado para um descampado e fui conversando, até um determinado ponto que eu perguntei se eu seria executado. Sim. E ele disse, não vai ser não, só seguir direitinho e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ele falou assim, fica tranquilo que eu tô acostumado a assaltar. Eu falei, então vai devagar que eu não tô acostumado a ser assaltado. A gente ri agora, mas na hora a situação é complicada. Difícil. E você vê, olha que situação. Nós dois que estamos falando desse assunto já vivemos situações. Olha o quanto ela é comum. Sem dúvida, né? sem O quanto dúvida. ela é comum e ela está presente na sociedade. Eu acho difícil hoje existir alguém na sociedade ou que não passou por uma experiência semelhante a essas, Sim. ou não conheça alguém que passou. Isso é rotina, né? Tanto nos noticiários como na experiência de vida da gente. Bom, vamos então entrar um pouquinho no que tange aos movimentos marciais, Sim. digamos. Por exemplo, você é mestre em que modalidade? Bom, em primeiro lugar, eu não me considero mestre, né? Eu me considero um praticante tá. que dá aula, né? Perfeito. Porque a gente está sempre aprendendo. Aqui, normalmente quem dá aula é mestre, mas vamos lá. Da mesma forma como o texto que você descreveu, ao mesmo tempo parece o código samurai, né? E a importância da humildade, né? Como que a gente pode experimentar a vitória. A gente preparar o nosso corpo para ele se defender através dos conhecimentos das artes marciais, existe um repertório gigantesco, né? Mas a gente diz que o que funciona mesmo é o que há de mais simples, né? Nada tão elaborado vai fazer com que dê certo uma reação, né? O momento exato, a hora correta de agir e se há uma necessidade de agir. Porque se eu desenvolvo essa capacidade também do meu desapego material, até como eu fico psicologicamente diante de perder um bem material, eu já minimizei o trauma em mim. Você precisa, em primeiro lugar, se desligar do bem material. Se desligar do bem material. Né? É como na aviação. A gente aprende muito o seguinte, em emergência vale tudo, né? Então, em emergência, você tem que fazer, esquece o avião. Mas aí eu vou quebrar. Dane-se, quebra o avião, não tem problema. Importante é você livrar o charuto do avião, importante é você não sofrer danos maiores. Sim. Então, essa é a premissa. Essa é a Agora, premissa. e há uma coisa também extremamente interessante, que a reação, ela tem que ser milimétrica, precisa, cirúrgica. Porque senão... Aí fica pior a emenda que o soneto. Exatamente, porque como nós falamos a respeito que existe uma bolha de estresse, de violência e de ansiedade, qualquer reação, até mesmo uma pessoa que vai retirar o cinto de segurança, se ela faz de forma abrupta enquanto o assaltante está lá fora, aquela ansiedade, aquela angústia do agressor é capaz dele fazer um disparo. Então, não apenas o movimento de defesa precisaria ser cirúrgico numa situação extrema, onde há uma necessidade real disso, né? Mas os movimentos que eu faço até para entregar o que eu preciso entregar para o agressor, ela precisa ser muito bem calculada, ela precisa ser comunicada. Como eu falei, existe uma hierarquia. A gente comunica para esse superior, então, tudo que eu estou fazendo para que ele confie em mim. Perfeito. Porque Isso ensina tudo, você ensina tudo no seu curso? Tudo no curso, passo a passo, como fazer, né? Mas dá uma dica pra gente aqui, vai, para tirar o cinto de segurança. Você tem o quê? Vê se eu faria o certo. Numa situação, eu colocaria as mãos para cima e falei, olha, preciso, para sair do carro, preciso tirar o cinto de segurança, mas vou tirar aqui, ó, com calma. Assim, peço, como é que faz? Sim, é isso, né? E você falou uma coisa muito importante, o pedir, né? O pedir é um ato de humildade, né? Quando eu peço, eu reconheço a autoridade, né? Não é simplesmente eu já estou avisando o que eu vou fazer, né? Então eu posso retirar o cinto, tudo bem eu retirar o cinto, né? A pessoa se sente ali numa situação de domínio de todo aquele contexto. Exatamente. Você está na sua casa, uma pessoa chega e fala, olha, eu vou beber água. E você está sujeito a se sentir invadido na sua própria casa. Agora você fala, eu posso beber uma água? Isso. Né? A gente diz que a humildade abre todas as portas da vida, inclusive numa situação de risco, porque precisa-se
Naquele momento, ser humilde é uma questão vital. Muito bem. Né? Mas aí eu interrompi, você estava falando da arte marcial que você Sim. se especializou. E qual que é? Eu me especializei nas artes dos antigos samurais. Tá. Então, os samurais, a palavra samurai significa aquele que serve. Tá. Né? Os antigos samurais, eles praticavam uma faculdade de várias matérias marciais, desde Tá. a espada, né, da esgrima samurai, Tá. as práticas de luta sem armas, as práticas de luta com mais de 50 tipos de arma, Perfeito. a filosofia clássica e tradicional japonesa. Ele E é estudava isso que você pintura. estudou? É isso que eu estudei, né? Depois de 10 anos para eu poder me formar, eu então comecei a fazer uma releitura, porque eu estudei muito de forma medieval Sim, a prática do sim. samurai. Essa releitura me deu uma oportunidade de trazer esse conteúdo um pouco mais palatável para os dias de hoje. Tá. Né? Aí hoje a gente oferece essa prática de uma forma que qualquer pessoa com qualquer rotina possa praticar, né? Independente da idade, não precisa ser um sacerdote para poder praticar. Agora, mas daí dessa arte marcial ou dessas artes marciais você criou a Kenzen. O Kenzen Kenzen é esse estilo de Bujutsu, que eram essas faculdades das artes marciais samurai. Mas, por exemplo, uma pergunta de alguém que está nos acompanhando, por exemplo, você é um bom lutador? Você é um lutador? Eu acredito que eu seja... Com todo o tamanho que você Sim. tem aí, que você sentado não aparenta, eu aparento até mais alto que você, por causa da cadeira aqui, né? Mas você tem um porte físico avantajado e tal, você se defende muito bem. Olha, as oportunidades que eu tive de me defender, graças a Deus eu me defendi muito com o diálogo, né? Eu não precisei muito, né? É o melhor caminho, É o melhor caminho sempre. Agora, no treinamento, a gente treina lutando, mas no ambiente controlado, com pessoas queridas, amigos, né? Aí a gente olha isso até como uma qualidade de vida, é um bem que a gente faz a gente. Então, lutar, né? A gente diz assim, aquele que aprende a lutar não briga. Né? Sim. Né? Então a luta é uma oportunidade. Aliás, a luta é uma coisa, a briga é outra coisa. Exatamente, né? Então eu me considero uma pessoa que dialoga bem. Eu também. Eu sou um lutador. Isso. Com as coisas da vida. Com as coisas da vida. Algumas pessoas se chamam de Tiele, né? Algumas pessoas chamam de Tiele. Aí você tem que corrigir toda hora. Eu não corrijo mais, não, tá tudo bem. Aqui com tranquilo. Então tá bom. É que Tiele já cairia mais pro italiano, né? O Tile pro alemão. Tá certo. Bom, quem mais procura esse tipo não de tratamento, mas esse tipo de cursos? São homens ou são mulheres? Olha, a gente poderia dizer que antigamente tinha uma maior incidência de homens procurando se defender, mas hoje em dia essa situação ela está se invertendo. As mulheres elas vêm ganhando espaço, isso é muito importante, muito bom, porque elas estão vindo se apoderando de si mesma, ganhando cada vez mais segurança da importância delas, né? Porque na maioria das vezes são elas que estão com os filhos, são elas que estão buscando na escola, são elas que estão ali participando de toda a história da família. Então elas são a linha de frente, né? Então elas procuram muito. Elas procuram muito. Talvez aí numa quantidade meio que igual a dos homens. Hoje de igual, eu diria que... De igual a maior? De igual a maior. Elas estão sobressaindo nisso também. E numa situação do envolvimento, a mulher ela é mais tensa, ela exterioriza mais o sentimento, o estresse que ela vive do que o homem ou não? Eu digo que a mulher, numa situação real de violência, ela tem alguns potenciais e alguns pontos que está à frente do homem. Primeiro, por ser considerado, né, um sexo mais frágil, assim, em termos de um grau de violência, de luta, ela tem a chance do agressor tá menos ansioso de que ela vai reagir de forma violenta, alguma coisa num assim. confronto. Então ela tem mais chance de negociação. Agora, quem se sai melhor numa situação, eu digo que é quem estiver mais calmo, né? Quem estiver mais calmo e quem estiver mais consciente daquilo que pode fazer dentro da situação. Essa pessoa, sim, ela tem mais chance de ser bem-sucedida e minimizar os danos que ela está sujeita a vivenciar numa situação dessa. O grande detalhe também é preciso trabalhar realmente de uma forma inteligente para você acalmar um pouco o seu oponente, digamos ali, né? Sim. Assim, porque
normalmente as pessoas que chegam para o assalto e tem que ser o mais rápido possível, eles querem terminar a coisa rapidamente, quanto mais tempo demorar, a situação complica. Eles já chegam xingando a todo momento, perdeu aí, mano, tal, não sei o quê, e começa a xingar. E isso, se a gente não tiver um controle ali, a gente vai junto no embalo, né? Porque normalmente o que eles mais utilizam é o elemento surpresa. Porque eles estudam a vítima, Eles estudam a vítima e eles vão abordar no momento em que a vítima não está esperando. Por isso que uma postura segura, alerta e atenta já minimiza você de ser uma vítima, porque na observação, dificilmente um assalto ele vai acontecer de qualquer jeito, né? A não ser, e quando ele acontece, essa pessoa, normalmente ela é uma pessoa desequilibrada, mas a pessoa que vai buscar assaltar um outro, ele observa a chance. Se você já tem uma postura mais segura, de estar sempre olhando, alerta, não está mexendo no celular toda hora, não está de cabeça baixa, você diminui a possibilidade do elemento surpresa. Sim. Porque o elemento surpresa é o que gera o susto, e esse susto, que ele é muito, o agressor, ele procura realizar esse susto exatamente para você não saber o que fazer e ele dominar a situação. Então, se você diminui a possibilidade da criação de elemento surpresa, a chance de você ser assaltado ou de passar por uma situação de violência já vai diminuir. E quando você ministra esse curso, ele é da mesma forma ministrado para o homem e para a mulher? Porque a mulher, dificilmente ela entra em luta corporal, alguma coisa assim. Se bem que eu não sei se o curso não instiga que ninguém entre em luta corporal. Por exemplo, você ensina no curso como desarmar uma pessoa? A gente ensina, e aí por qual objetivo, né? A gente diz assim, que a gente só sabe se defender daquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe se defender. Então nós ensinamos a técnica do desarmamento da mesma forma que eu falei, aquela pessoa que aprende a lutar não briga, né? Tá. Então, quando a pessoa encontra confiança em lidar com aquela situação de desarme, ela se sente mais confortável em dialogar, porque ela já tem um pouco de intimidade pelo treinamento de ter vivenciado uma situação de arma branca ou arma de fogo na cabeça dela. Aquilo não é tão assustador mais. Né? Então a gente não ensina para a pessoa utilizar, a gente ensina para a pessoa não ficar tão chocada diante daquela cena. Até porque por ser ignorante nesse assunto, no assunto de desarmamento, por exemplo, desarmar uma pessoa, eu imagino que esse seja o último recurso numa situação extremamente grave, porque se você errar o desarmamento, você já entregou tudo, né? Já perdeu. Você disse tudo, assim, a última instância. Sim. É quando há uma percepção real que há um risco iminente da sua vida ou da vida de um ente querido, e aí você vê que todas as outras abordagens, todos os outros recursos já foram por água abaixo, né? Há uma determinação por ordem do próprio agressor de que vai ocorrer um extermínio. Aí algumas pessoas vão sentir a necessidade de lutar pela própria vida. Mas isso, a chance disso acontecer quando a pessoa tem um treinamento desse e ela sabe vivenciar uma situação dessa, diminui muito a possibilidade disso acontecer. Porque aquilo já vai ser resolvido antes, já vai ser entregue o carro, já vai, né? Muito bem, agora deixa eu fazer uma pergunta a você, que me ocorre aqui, que é a seguinte, por alguma razão eu consigo desarmar a pessoa, e aí, o que eu faço? Esse é um outro tema importante que a gente aborda, o pós-evento, né? A gente sempre diz, se há uma chance de desarmar porque você está realmente se sentindo em risco, após um desarmamento, é fuga, é fugir. Desarma e foge? E foge, né? E foge. Levando a arma do cidadão. E se desfaz, entrega ela depois da polícia, explica a situação mas no seu boletim. Não tente controlar ali com a arma. E imediatamente vai fazer um boletim de ocorrência descrevendo o ocorrido e pedindo orientação, então, ao setor de segurança pública do que você faz a partir de então. Que interessante que você está me falando. Eu já imaginava completamente diferente. Eu já imaginava manter sob a mira a pessoa, pegar o celular, ligar para o 90, chamar a polícia, mas há um aspecto que quando a gente não está acostumado, e eu não estou acostumado a pegar em arma, e acho que a esmagadora maioria da população também não está acostumada, de repente, ao se sentir ameaçada, se a pessoa tenta fazer algum revide, alguma coisa,
eu vou ser obrigado a atirar e eu não consigo atirar. E aí isso é muito importante, né? Porque a Adaptative Defense, ela não propõe a violência, nem contra o próprio agressor. Perfeito. Né? Porque senão essa história nunca vai ter fim, né? A gente precisa trabalhar pela pacificação da sociedade, né? E de repente até uma atitude de uma pessoa que ao desarmar o outro e não ofende, não agride o outro e ele simplesmente foge, minimiza os graus de violência, vai diminuir o índice, né? Porque observa uma coisa, hoje no Brasil ocorrem 170 homicídios por dia. É como se um avião lotado caísse todos os dias. Olha que coisa. Olha que situação difícil. Então não importa em que linha de frente estão ocorrendo os homicídios. Ele tem que diminuir. Perfeito. Então foge. Quem tem condição de fazer uma abordagem dessa com um criminoso são os setores de segurança pública, são as pessoas que estão preparadas e treinadas. Nós temos o dever e o objetivo de sobreviver e de voltar a viver. Muito bem. Aliás, voltar a viver é uma coisa também que eu quero falar. As pessoas que passam por esse trauma, as pessoas que perdem o bem material, por vezes são até feridas, alguma coisa, ou embora não morram, as pessoas sofrem aí algumas pancadas, alguma coisa assim. E essa pessoa ela tem uma tendência a ficar traumatizada por um grande período. Eu, por exemplo, quando fui, depois de ter passado por esse sequestro relâmpago, que demorou 1h30 mais ou menos, qualquer coisa para mim era motivo para que eu ficasse de espreita em tudo. Eu, por exemplo, ia a uma festa. Hoje há mais estacionamentos, né? Há os guardadores, há as maneiras de você deixar o seu carro guardado, mas muitas vezes ficava na rua, você ia à festa, ao você sair, eu tinha uma preocupação imensa, quando eu ia pegar o meu carro, eu passava pelo meu carro, uma vez, passava outra vez, voltando, não tem nada aí, eu abri o carro, porque já eliminava ali o efeito surpresa da coisa. Então essas pessoas ficam traumatizadas. E esse tipo de coisa, o seu curso também ensina esse tratamento ou você faz o tratamento pós-trauma? Alberto, é o seguinte, toda pessoa que viver, ou ela foi um espectador de um evento, ela assistiu, né? Ou ela foi protagonista de um evento de violência, todas essas pessoas, elas vão sendo traumatizadas de alguma maneira. E o trauma, ele é uma caixinha de surpresa de como ele vai se manifestar no futuro desse ser humano. Ele pode aparecer a curto, médio e longo prazo, né? O reflexo desse trauma. Então nós orientamos sempre que após um evento traumático, a pessoa imediatamente, ela busque, através dos processos terapêuticos, um psicólogo, um psiquiatra, orientações de como se tratar, né? Eu trabalho com acupuntura também, tenho ajuda, é uma ferramenta fundamental, porque esse rebote que o estresse vai dar, vai elevar muito esse grau de ansiedade e a pessoa pode ter uma descarga adrenérgica porque uma panela caiu no chão, porque todos os nossos sentidos, eles vão ficar mais aguçados. Quando sobe o nível de cortisol, de adrenalina, nossa audição, nosso faro, nossa percepção tátil. Ficamos extremamente irritados e tudo nos incomoda. E aí isso pode levar, né, o excesso de ansiedade pode levar a crises de pânico, crises de depressão. Então, quanto mais rápido agir, também mais chance da pessoa voltar a viver. Por isso que nós temos um lema na Adaptative Defense, viva, sobreviva e volte a viver. Né? Então volte a viver, volte a ter qualidade de vida, volte a ter bem-estar e sensação de segurança, né? Faça com que o evento se torne parte do seu amadurecimento e do seu desenvolvimento de sabedoria. Sem dúvida. Não tem aquela história de que o que não mata engorda. Então, você escapou dessa situação, então transforme isso numa experiência para você e até te ajudar a viver melhor. Quem está com você nessa empreitada? Olha, nós temos algumas pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Então o Kleber é meu sócio direto, né? O Kleber Marques. Nós temos o nosso parceiro lá nos Estados Unidos, o Fernando Gurgel. Esse é o Kleber. Esse é o Kleber, né? Nós temos o Marcinho ali, o Marcinho, né? Que vai participar do curso. De futebol, nosso amigo. Isso daí é a nossa academia, a Academia Fight, que é da Rede A parte de luta da A, né? Uma equipe bem legal. O Márcio é
nosso... mande um abraço ao Marcinho. Vai estar lá. Eu tive muito contato com o Marcinho. Pessoa muito querida. Sem dúvida, pessoa sem muito dúvida. Querida. A Carolina Haddad, que é uma influencer hoje, que é uma mulher que vai estar como instrutora no curso também, uma pessoa muito ativa em vários ramos e também na área de luta e defesa pessoal, né? Essa querida amiga, né? E essas Guto pessoas, Ortiz... salvo o teu sócio, essas pessoas estão com você por terem vivido situações análogas a que nós conversamos aqui ou não? O Guto Ortiz, esse que está mais no fundo, ele e o Júlio são os meus alunos mais antigos. O Júlio, que é o de barba longa aí, já é sensei, já é um professor do Kenzen e é um instrutor direto da Adaptative Defense também. Todas essas pessoas, elas chegam porque elas estão buscando, de alguma maneira, preencher um espaço dentro de si. As artes marciais, elas têm muito isso, né? No sentimento de se tornar uma pessoa mais segura, né? A agressividade é um instinto que nós temos, né? Então, a agressividade, fuga, né, e sexualidade, isso faz parte da natureza humana para que a natureza humana possa existir, para que o ser humano possa existir. A agressividade sem sabedoria se torna violência. Né? Perfeito. A agressividade, desde o bebê que vai sugar o leite da mãe, que ele tem que ter força para puxar, já é um ato de agressividade. Quando eu estou com um desafio na vida, eu estou passando por um problema, seja ele de ordem financeira, familiar, e que eu preciso buscar esse impulso lá dentro para lutar, para vencer, como você falou, eu sou um lutador pela vida, da vida. Essa é uma agressividade benéfica, né? Sim. Ela é produtiva, ela é positiva. Quando eu não tenho mais controle da minha agressividade, aí ela entra em níveis de violência. O Wagner, a gente está falando aqui muito sobre esse seu curso a respeito da defesa pessoal, mas da forma que você tem colocado, eu estou absorvendo aqui, isso vale para inúmeras situações da vida. Não só para as defesas sociais, para as defesas pessoais. Eu gosto de dizer que a Adaptative Defense, ela nos torna mais seguros sobre uma série de fatores. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz um curso desse, ela tem como desenvolver uma habilidade muito maior de diálogo com a esposa, com os filhos, com o marido, com o vizinho, né? Por mais que seja doméstico o processo, a violência ela pode estar no âmbito verbal. Com certeza. E a gente minimizar, né, pacificar o ambiente familiar é fundamental para que a gente esteja bem lá fora também, né? Muito bem. E a gente está falando aqui, nós estávamos falando quando fomos para o intervalo sobre os benefícios que isso traz para a própria vida, né? É uma receita de como você ter mais inteligência emocional nas situações. É mais ou menos isso. É isso. Hoje, a sociedade ela está com níveis de tolerância muito baixo. Né? As pessoas estão pouco tolerantes umas com as outras, seja no trânsito, seja em casa, né? A quantidade de informações que uma pessoa recebe por dia hoje pelos meios de comunicação, né? É uma coisa absurda para o cérebro, para nossa mente poder administrar tudo isso. Então a nossa paciência, né? Eu digo que a paciência é uma ciência da paz. A gente precisa estudar essa ciência. Então, nos tornarmos uma pessoa pacífica, a gente aprofundar nas faculdades dessa ciência, que é a paz. E fazer um curso desse vai te oferecer uma oportunidade para ter uma família melhor, para ter amizades melhores, para ser uma pessoa mais de bem com a vida, né? Entendi. Bom, vamos só reforçar aqui, o seu curso vai ser? Vai ser domingo, na Academia Fight, ali na região do Novo Cambuí. Ele vai acontecer das 9 da manhã às 5 da tarde. Por um motivo especial, não tem horário de almoço, exatamente para a gente poder produzir dentro do próprio treinamento uma sensação de um pequeno estresse, né? Tá ali, claro, vai ter água, né? Depois vai ter até um lanche após, mas durante o treinamento a gente vai estar numa imersão mesmo para poder criar e produzir um pouco de um ambiente. Já vamos aprender a superar a irritabilidade de não ter almoço. De não ter almoço de domingo. De domingo, né? Então, é essa oportunidade que a gente vai dar para a pessoa vivenciar, através de um laboratório, algumas experiências, e isso vai trazer um amadurecimento muito grande para a pessoa. Isso aí, quando aí, de repente, o cara no domingo que sai de manhã, deixa a família em casa, vai jogar futebol, volta na hora do almoço, morto de fome, ele chega em casa, a mulher fala assim, não fiz nada ainda. Então ele já vai aprender a lidar com essa situação. Já vai aprender a lidar com essa situação. Ou quem sabe ele vai poder chegar e já fazer o almoço e receber a esposa
esposa com muito mais. Isso, exatamente. Vai para uma das duas ele vai fazer. Que hora que vai ser, exatamente? Vai começar às 9 da manhã até às 17 horas. Mas vai ter um lanche, viu, gente? Não vai ter almoço, mas vai ter um lanche, vai ter água. E as pessoas podem conseguir um desconto levando um agasalho, né? Esse é outro objetivo do nosso trabalho. Todos os nossos trabalhos, eles têm uma necessidade de oferecer algo de melhor para a sociedade. Então, está chegando o inverno, já deu algumas demonstrações aí de temperaturas baixas. Então, quem trouxer um agasalho, né? E lá na inscrição no site a pessoa vai poder, né, colocar aí que quer receber esse desconto, ele leva um agasalho e ganha 30% em cima do valor do desconto, e a gente vai distribuir para moradores de rua. Muito legal, muito legal. Vocês estudam quais os países que têm os menores índices de violência e aqueles que não? E os que não têm, esse tipo de trabalho que você faz aqui, que me parece ser inédito, né? A possibilidade de exportar, você vai para os Estados Unidos, mas já tem alguma coisa no calendário aí, como? Sim, bom, vamos lá. Uma das coisas importantes, o Brasil, ele é 30 vezes mais violento que as regiões da Europa. 30 vezes? 30 vezes mais violento, né? Então, pensar que a média no Brasil é que ocorrem 30 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Claro, você vai pegar ali, hoje a região do Rio Grande do Norte teve um aumento de 257% nos níveis de violência, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, existe um outro modelo de violência, um outro tipo, porque a violência ela está muito relacionada aos níveis de educação da sociedade, né? Então, só existe um caminho para a gente resolver os níveis de violência, é a gente investir na educação, né? Então, o Adaptative Defense é um trabalho educacional. É um jeito de educar as pessoas. E é interessante esse termo, né? Porque quando a mãe ou o pai fala para o filho, você tem que ser uma pessoa educada, né? E o que é ser educado? É ter uma pessoa com respeito, saber conversar, saber entender o outro, né? Saber o lugar, a hora de falar, a hora de não falar. E, aliás, é uma coisa que dá prazer enorme, é você falar. Dificilmente você encontra um pai falando o contrário do que eu vou dizer, porque às vezes você pode falar assim, olha, meu filho luta com dificuldade e tal, mas o meu filho é educado, isso dá um prazer. Diferente de você ouvir falar assim, olha, meu filho está muito bem de vida, está muito rico, mas é mal criado. Quer dizer, você vê a importância efetiva que tem a educação nesse contexto todo. Meu querido Wagner Tille, muito obrigado aqui pela sua participação, pela entrevista que me concedeu, gostei demais, viu? Alberto, meu amigo, muito grato pela sua atenção, à Rede Família, a esse programa maravilhoso, é uma alegria poder estar aqui. Muito bom. Meus amigos, tá aí, portanto, conversei com Wagner Tille, instrutor de defesa pessoal, e não é só de movimento, de braço, não, nada muito físico, muita coisa aqui. Tá certo? Interessante demais. Adorei a entrevista, espero que vocês tenham gostado também. E não se esqueçam que eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube. Pessoal de Campinas, vocês viram que tá chovendo aí e tal? Pois é. Guarani ganhou fora e a Ponte ganhou em casa. Olha, fazia tanto tempo, hein? À noite a gente fala sobre isso, tá bom, pessoal? Tchau, até mais.